Glória a Ti, Senhor. Aleluia. Igreja, eu saúdo os irmãos e as irmãs com a graça e a paz da parte de Deus, do nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. E também saúdo a todos aqueles que estão nos acompanhando online, que a graça e a paz do nosso Deus maravilhoso seja com a vida de vocês, aonde quer que estejam. O texto da palavra de Deus desta noite está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, onde nós falamos do capítulo 4, hoje a mensagem está no capítulo 5, 5 condições dos arrebatados e a Covid-19. 5 condições dos arrebatados e a Covid-19. E nós vamos então estar refletindo, que na verdade são temas conhecimento geral, mas que fazem parte de nós estarmos revisando tudo aquilo que nós aprendemos. Os temas têm sido, que Deus tem trazido, são temas que nós ensinamos no discipulado, não existe nenhuma novidade. Então diz assim a palavra do Senhor: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós bem sabeis, muito bem, que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, e aquela que está grávida de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentais os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de que Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai-vos todos os irmãos com o ósculo santo. Peço, Senhor, pelo Senhor, vos conjuro que toda esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Pai Santo, está lida a Tua palavra, que o Senhor nos abençoe nesta noite e possamos estar falando a Tua palavra em nome de Jesus Cristo. Pode se assentar, os irmãos. Nós falamos ontem, no culto online, sobre os seremos arrebatados do capítulo 4, falando do arrebatamento. E eu deixei a pergunta: quais eram as condições, biblicamente falando, desses arrebatados? E como é sequência, porque na verdade o apóstolo Paulo coloca isso na sequência, então nós somos para o capítulo 5, e elas estão aí descritas. O que é importante é que nós tenhamos uma coisa em mente:
Nós estamos vivendo um tempo diferente de tudo aquilo que a gente já presenciou em Deus no tempo do Senhor. Nesses 34 anos de ministério, eu de fato nunca vivi, nem vi e nem ouvi falar de algo da dimensão que nós estamos vivendo. Isto significa que muito mais a atenção nossa para o que o Espírito Santo tem revelado à igreja é importante. E eu estou atento ao que ele tem falado, não somente aqui, mas ao redor do mundo. E é muito importante nesse tempo que a gente esteja antenado, porque tomarmos decisões pessoais é muito arriscado nesse momento profético. O tempo de quarentena, tempo da Covid, por isso que o tema é 5 condições dos arrebatados e a Covid-19. Ele é o tempo de renovar a ação do fogo do Espírito Santo na sua vida. E nós vamos começar falando a primeira delas. A primeira delas, nos versículos 6 e 7. Ele fala: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam de noite. Então o primeiro é não dormir. A palavra no original aí, catildo, tem vários significados e o apóstolo Paulo usa nesse texto que nós lemos, os dois. Primeiro, cair no sono, dormir, repousar em sono, dormir mesmo. Depois, um eufemismo para estar morto, ele usa isso no capítulo 4, e aqui ele fala: quer vigiamos, quer durmamos. Aí ele está usando no sentido de estar vivo ou estar morto. É uma metáfora que ele usa e dá ênfase ao não dormir. Significa não cair em preguiça e em pecado. É ser indiferente. Quer dizer, é aquele que se esfriou. Ele não é nem bom nem mal, ele é morno. O problema é que ele está indiferente com os assuntos da salvação. É ficar adormecido espiritualmente. Você já teve aquela experiência? Às vezes você está assistindo televisão, está cansado, começa aquele falatório, quando você percebe, você começa aquele sono, você acorda, volta, aí você não sabe nada do que aconteceu. Espiritualmente é isso que ele está falando. Primeiro, não dormir. Não dormir espiritualmente. Os discípulos, um exemplo clássico, está lá em Mateus, quando Jesus chega, diz lá: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: nem uma hora pudeste velar comigo? Eles estavam adormecidos. O cansaço, isso fez com que eles não estivessem preparados espiritualmente para enfrentar aquele momento, um momento que na vida do Senhor Jesus era crucial, e para a humanidade também. E nós vemos também essa questão da dormência aí, dessa sonolência, quando Jesus fala lá em Mateus 25, a parábola das virgens. A corrigida fiel chama de loucas, a atualizada chama de nécias, tolas, E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Então o primeiro item, o não dormir, é justamente isso. Quando começa a apagar o azeite da lâmpada, é estar cheio do Espírito Santo. A pessoa começa a ficar saciada. Sabe quando você chega, você come bastante algo, lá no churrasco, numa feijoada, você come, aí não aguenta ver, come tanto que depois você não quer mais. Tem muitas pessoas hoje, infelizmente, que chegaram nesse ponto. Estão saciadas, não tem mais sede de Deus, sede das coisas de Deus. E isso começa o problema da dormência, do dormir. É possível que depois da pandemia muitas pessoas não voltem a se congregar, mas prefiram assistir o culto online. Mas aquelas que forem impactadas pelo Espírito Santo, elas vão se congregar, porque Deus
A Bíblia diz que Deus habita em nós. Deus não quer visita, Ele quer habitar. E igreja quer dizer congregar-se. A palavra igreja é congregar-se. Quando você escuta uma pessoa falando, olha, igreja somos nós, e ela fica em casa, ela não tem visão de igreja, porque igreja é corpo, e corpo tem que estar congregado. Quando ele fala em 2 Tessalonicenses, lá da nossa reunião com ele, a palavra ali, reunião, é a mesma de Hebreus 10, 25, de congregação, de se congregar. O congregar é necessidade da igreja. Jesus vai buscar o quê? Pessoas congregadas, ou pessoas que se congregam, pessoas que fazem parte do corpo, que estão obedientes à direção do Espírito Santo, não aquelas que fazem a interpretação pessoal e fazem as coisas. Congregadas não importa onde, debaixo da gruta, do viaduto, nas nuvens, aonde, mas congregar-se é parte da igreja. Segundo, vigiar. Então o primeiro é dormir, é não dormir, na verdade, né? Não dormir, condição. Segundo, vigiar. A palavra grega usada aí, Gregório, de onde vem o nome Gregório, a metáfora de dar total atenção. Se um é indiferente quando dorme, o outro deixa de ser cauteloso, de dar atenção. É tomar cuidado para quê? Para que a negligência e a indiferença, elas não sejam uma calamidade que surpreenda você e tire você do foco. É não permitir que o seu eu seja vencido pelo pecado. É cumprir todas as obrigações e deveres como discípulo. E a gente poderia usar esse vigiar que Jesus tanto fala pelas algumas parábolas dele. Várias das suas parábolas foram feitas com essa intenção. Primeiro delas, em Mateus 22, 5, ele falando da festa das bodas, né? Mateus 22, 5, ele diz assim: eles, porém, não se importaram se foram um para o campo e o outro para o negócio. Então, ele manda convidar os servos, estava tudo preparado, e as pessoas começaram a se justificar. Nessa corrida que nós estamos vivendo, as pessoas não têm mais tempo para as coisas de Deus, para trabalhar pelas coisas espirituais. E a gente poderia colocar aqui o top 1, a importância que nós damos à ceia. Muitos estão ocupados cuidando do campo, da chácara, do negócio, qualquer outra coisa que não seja tomar a ceia do Senhor. Esse trabalho que deveria ter sido feito na nossa fé antes, que nós estamos enfrentando um período de tribulação, mas não de grande tribulação. Ora, se a reação das pessoas está sendo essa nesse período, vamos imaginar quando for o cumprimento da 70ª semana de Daniel, conhecida como grande tribulação. O arrebatamento, ele é um tempo de início profético, em que a igreja é removida para que o anticristo se manifeste e depois possa implantar a marca. A segunda coisa dentro de vigiar que nós podemos analisar é o relacionamento com os irmãos. Nós vemos também na parábola do servo bom e do servo mau, lá em Mateus 24, 48 e 51, ele fala: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, nós paramos para ver o seguinte: como está o nosso relacionamento com o nosso irmão? Como está o nosso tipo de relacionamento com as pessoas? Isso é fundamental, porque envolve perdão, porque envolve aquilo que é único do cristão, o perdão. Espírita não conhece perdão, tem que se reencarnar. Muçulmanos não conhecem perdão.
TJs não conhecem perdão. Tem um monte de religião que não conhece perdão. É único e exclusivo do cristão, porque tem a Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que nós fazemos, será que nós não estamos castigando os irmãos? Falando mal, reclamando? Prefere estar com ímpio do que com irmãos. Você não está pronto. Você não está vigiando. Terceira coisa ainda dentro de vigiar. O uso dos bens e do dinheiro que Deus nos deu. Parábola das minas, lá em Lucas 19. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Veio então outro dizendo, pegando só o último, os primeiros deram frutos, com 5, com 2. Eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada no lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro que a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem será tirado. O seu dinheiro vai possibilitar ao Senhor dar mais? Ou vai possibilitar tirar até o que você tem? Porque as parábolas das minas fala isso, ele fala: dai ao banco. Onde é o banco? O banco do Senhor. A igreja dele, a obra dele. Tudo que nós fazemos, e quando nós vemos a obra de Deus alcançando pessoas, abençoando vidas, a gente sabe que ela faz isso sem gasto. E quando nós estamos envolvidos nisso, nós sabemos algo maravilhoso. Nós fazemos parte desse trabalho, desse ministério. Nós estamos fazendo com que, permitindo que ele se expanda. Muitos estão embrulhando no lenço. Embrulhando no lenço significa que não tem utilidade para o Senhor. Negociai até que eu volte. Como que a gente negocia? Tudo que Deus nos dá, para que serve? Eu creio que tudo que Deus nos deu tem que dar frutos para o Senhor, tem que ser usado para Ele, porque Jesus é o Senhor ou não é o Senhor da sua vida? Se Ele é o Senhor, Ele é dono de tudo, porque tudo que Ele nos deu é dele. O que a gente leva quando morre? Nada. Essa pregação só é possível ser transmitida porque existem discípulos que investem a sua mina nesta obra. Podem observar que eu não peço dinheiro online. Não há nenhuma mensagem minha pedindo dinheiro online. Mas existem pessoas que possibilitam que essa obra permaneça e continue sendo pregada. E quando a gente vê as pessoas em que ela está alcançando, nós vemos que existem pessoas que pagam o preço de investir a sua mina. Terceiro, ser sóbrio. Temos a palavra neifo. Ser sóbrio quer dizer não beber bebida alcoólica. É ser controlado, é ser moderado, é ter calmo, sereno de espírito. Para vocês terem uma ideia, era considerado uma desgraça, até mesmo entre os pagãos idólatras, uma pessoa se embriagar durante o dia. Então o apóstolo, os irmãos de Tessalônica tinham muitas vantagens, muitas qualidades, mas eles tinham um defeito. E o defeito que eles tinham é que eles vinham de uma idolatria em que eles bebiam. E alguns irmãozinhos começaram a voltar a beber. Então ele mostra que é necessário ser sóbrio das duas formas: fisicamente, materialmente falando, e espiritualmente. Significa estar exercitado, disciplinado no discipulado, para produzir pelo menos duas bênçãos: não ter medo de cair no sono espiritual, e não ter medo de enfrentar as dificuldades. Ele disse aos filhos da luz: nós passamos e enfrentamos dificuldades, são batalhas que nós temos, é batalha com a família. Quantas lutas nós não estamos enfrentando, e agora nessa pandemia piorou,
porque envolve questões financeiras, de saúde. Então, quando eu estou sóbrio, porque é o fim de carreira uma pessoa de se dizer espiritual e defender crente bebendo bebida alcoólica. É fim de carreira. É fim de carreira. É desprezar o ensino, porque eu não acredito que o Espírito Santo vai dizer: assim diz o Espírito do Senhor, pode transformar a minha comunidade numa comunidade da cachaça, ou numa congregação do barril. Gente, eu não acredito numa coisa dessa. Não é possível que alguém aceite isso como normal na sua vida. Nós enfrentamos lutas e dificuldades, e é nesse tempo que Deus tem mostrado os que verdadeiramente confiam nele. Todas as lutas e sofrimentos. Entra na quarta comissão: vestir a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação, que nós lemos aí no versículo 8. 3 armas maravilhosas: a fé, o amor e a esperança. A fé, porque é com a fé que nós conseguimos todas as vitórias: a libertação da família, a salvação da família, a libertação dos vícios, a cura das enfermidades. A fé é a grande arma que nós temos, o escudo da fé. O amor, porque ele nos ensina a partilhar e a compartilhar as bênçãos de Deus, e por isso que nós fazemos com que a obra de Deus continue indo alcançar outras vidas. Outras pessoas estão sendo abençoadas, porque existem pessoas que têm amor a essas almas, amor ao Senhor, e quer que ela continue. E o capacete da esperança da salvação, que ele fala do grande dia, que isso que mantém a nossa mente focada em estar prontos para o Senhor, prontos para sermos recebidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é o que Paulo fala em 1 Timóteo 6,12: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas, quando confessou Jesus Cristo como Senhor e se batizou. Somos chamados para lutar o bom combate da fé, meu irmão, minha irmã, e esse combate é todo dia. É o desânimo, é a tristeza, são as desilusões, as decepções que enfrentamos com as pessoas, são as doenças, as necessidades. É um bom combate que temos que combater, e confiando nele. Por isso que nesse tempo ainda mais é necessário recebermos a mensagem de Deus e entendermos o que o Espírito Santo fala à sua igreja. Estamos sendo moldados, estamos sendo tratados e trabalhados nesse tempo de pandemia, porque com certeza uma coisa está acontecendo: uma renovação da fé de outros, e de uns está amortecendo. E por último, estar irrepreensível. Ele fala no versículo 23: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo o vosso espírito, alma e corpo. Aqui o apóstolo Paulo destrói uma doutrina que imperou muito no meio evangélico, dizendo que Deus só quer o coração. Ele não é cardiologista, embora seja. E o mesmo Deus da paz, Deus completa a santificação de cada cristão, no espírito, na alma e no corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. A palavra irrepreensível, amempitos, quer dizer pessoa que não pode ser apanhada ou acusada de nada, impecável, sem mancha. É uma palavra utilizada no Antigo Testamento. A palavra correlata dela, porque essa aqui é uma palavra grega, e o Antigo Testamento foi escrito a maior parte em hebraico, se referia ao cordeiro sem mancha, sem defeito. Fala de um caráter reto, a pessoa realmente sendo transformada no seu corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, como ele disse. Então Deus não quer só o coração, Ele quer tudo. Ele é dono de tudo. Porque você não vai dar o coração a Jesus e o pulmão ou o estômago para o diabo.
o pulmão fumando, o estômago bebendo, por exemplo. O ponto é que nenhuma parte da personalidade nossa pode ficar sem luz de Cristo, sem ser transformado pelo seu Espírito. A santificação tem a nossa parte, o alimento da palavra, a nossa consagração, e tem a parte de Deus, porque é impossível alguém se santificar sozinho. Nós precisamos da parte de Deus, mas Deus cumpre a dele, nós temos que fazer a nossa. Ele fala aí no capítulo 4, versículos 7 e 8, ele diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo, e é o Espírito Santo que faz isso. Então a gente diz, quais são as 5 condições que Paulo nos ensina aqui, daqueles que são arrebatados, que ele ensinou no capítulo 4. Não dormir, vigiar, ser sóbrio, vestir a couraça da fé e do amor e o capacete da salvação, e estar irrepreensível. E a gente não consegue fazer isso se não estiver entre outras coisas, recebendo o alimento e comungando em nossas congregações. Então veja bem, todos os irmãos que estão nos ouvindo, as pessoas que nos ouvem online, e devem continuar recebendo a mensagem, mas entenda que chegará o momento em que vocês terão que tomar uma posição diante de Deus e estar se congregando, porque não há projeto divino na Bíblia Sagrada, muito menos no Novo Testamento, para que alguém esteja fora do corpo. Eu tenho que estar dentro do corpo. Qual é a mensagem e para quê que o autor de Hebreus 10:25 nos coloca? Ele disse: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Quanto mais a gente, e hoje nós estamos vendo muito mais do que no tempo que foi escrito Hebreus, que aquele dia está se aproximando, e muito em breve, a profecia que Jesus Cristo colocou para o apóstolo Paulo no capítulo 4, em que ele diz: dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os que estão na sepultura em Cristo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aí ele coloca: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então a palavra do arrebatamento, a palavra do ser arrebatado, deve ser consolo, deve ser conforto, deve ser consolo, seja quando perdemos alguém, ou no momento em que nós estamos enfraquecidos, e dizer: meus irmãos, vamos manter firmes, porque em breve Jesus virá buscar o seu povo, a sua igreja. E por isso que ele diz: não deixando a nossa congregação. Congregação, a palavra ipsunagoge, uma reunião, um lugar, quer dizer pertencer a um rebanho, ao rebanho do Senhor Jesus. Deus não quer visita, Deus quer habitar no meio do seu povo. A nossa adoração a Ele tem que ser 24 horas, 365 dias por ano, 7 dias por semana. Nós imaginamos sempre, o Salmo 145, 1:2 diz: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia. E Jesus disse: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Esse é um tempo em que nós aprendemos que a adoração envolve cantar, orar, calar-se muitas vezes, mas amar a Deus em todo o tempo. Você canta algumas vezes, orar tem que ser sem cessar,
calar muitas vezes, mas amar a Deus em todo o tempo, amar ao Senhor a cada minuto, a cada momento. Isso faz parte do discipulado, amar a Jesus sobre todas as coisas, mais do que a própria vida. Muitos morreram, muitos morrem por causa do Senhor Jesus, porque o seu amor é intenso. Os que já se casaram, e eu creio que a maioria aqui já, vocês se lembram quando começou a namorar? O namoro em que hoje resultou no casamento? Lembram-se que a gente sempre arrumava um jeito para ver, se possível, todo dia o ser amado? Que coisa linda, porque era o amor, não é? É esse amor que eu estou falando do Senhor. A cada dia, a cada instante, você saber que você faz parte de um corpo que envolve muita gente, bilhões de pessoas remidas pelo sangue de Jesus Cristo, e que portanto você não tem uma vida e uma decisão de vida que você toma unilateral. Você escolhe, você faz, você obedece a um Senhor, porque só há um Senhor, só há um Salvador, só há uma forma de ir para os céus, só há uma forma de estar junto de Deus, é através de Jesus Cristo. Jesus Cristo que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e disse que em breve Ele voltaria. A sua grande promessa está lá em João 14, um texto que a gente normalmente usa muito em velórios. Não se turbe o vosso coração, não fique agitado, preocupado, como as ondas do mar. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. É o único lugar que eu faço questão de ter. Aqui, podem tomar à vontade. E quando eu for e vos preparar lugar, e ele já foi, então ele já preparou, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ele nos tirará daqui e nos levará, para que onde eu estiver estejais vós também. Ele está falando do arrebatamento da igreja. Ele nos levará, porque é isso que nós estamos aguardando. Então todos esses momentos em que nós estamos passando, quando nós olhamos a tristeza que está nas nações pelas perdas, e por essa corrida desesperada e desenfreada, que Deus abençoe, que as vacinas deem certo, não uma, mas todas elas. São mais de 140 vacinas, que todas elas, e que surjam mais. Mas a gente não pode perder o foco. Nós somos cidadãos de uma outra cidade. Tem gente que vive aqui como se fosse viver a vida eterna aqui. Tudo que faz vai ficar aqui, mas se esquece do céu, se esquece que um dia estaremos diante do Senhor Jesus Cristo. E você vai dizer para Ele o que você fez com o seu tempo, com a sua hora, com o seu trabalho, com o dinheiro que Ele te deu, com a casa que Ele te deu, com o carro que Ele te deu, com a fazenda que Ele te deu, com a empresa que Ele te deu, com tudo que Ele, com a família que Ele te deu, com a esposa que Ele te deu, com o marido que Ele te deu, com os filhos que Ele te deu, com os irmãos, a congregação que Ele te deu, tudo que Ele te deu, tudo nós vamos prestar contas. Eu creio que vai ser maravilhoso se nós pudermos ouvir dele. E chamando os 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos o odiavam e mandaram após eles embaixadores, dizendo: não queremos que reine entre nós. Muita gente não quer que Jesus seja o Senhor, que Ele reine. Então ele decide o que faz, com tudo que ele tem. Nada dele, não existe suor dele na obra do Senhor, dinheiro menos ainda. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamasse aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Então vai acontecer isso. Tudo que nós ganhamos com o nosso dinheiro, nós vamos prestar contas. Olha, Senhor, eu troquei de carro, comprei novas casas, eu comprei uma chácara, comprei uma fazenda, viajei por muitos países. E o que você fez por mim? Ah, Senhor, nada.
E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terá autoridade. Quais cidades, Senhor? Tóquio, Nova York, Paris. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este também disse: sê tu também sobre 5 cidades. Acredito que o primeiro vai escolher, né? Sei lá se Deus lhe der esse privilégio. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, e que tomas o que não puseste, e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, e tomo o que não pus, e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo exigisse com os juros? Porque ele vai exigir. Aí, cada pastor, cada líder vai dar conta do que fez com o dinheiro do Senhor. Tem muita gente fazendo coisa errada, vai prestar conta assim, não se preocupe com isso. E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina, e dai ao que tem 10. E disseram eles: Senhor, mas ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matai-os diante de mim. Isso significa inferno eterno. Então veja bem, tudo que nós temos pertence ao Senhor Jesus. Tudo é dele, ele é Senhor de tudo. Agora, quando eu acho que sou dono, eu faço o que eu bem entendo. Quando eu sei que ele é o dono, eu faço o que ele quer. Qual desses servos é você? O que vai receber 10 minas, vai entregar 10 minas ao Senhor? O que vai entregar mais 5? Ou o que vai devolver o que recebeu e nada fez pelo Senhor? A nossa vida, preparar-nos. Então, quando eu falo de preparar para o arrebatamento, não é apenas preparar para subir, mas para prestar contas. Para prestar contas com ele, para chegar diante dele e dizer: Senhor Jesus, o Senhor deu a sua vida por mim, e eu fiz isto por ti, pela tua obra. Então nós temos que estar lembrando. Hoje nós temos 2 grupos e eu quero fazer oração por eles antes de encerrar. Temos um grupo de pessoas que estão se congregando, e temos um grupo que não pode estar online. Mas todos os 2 não podem perder o foco de uma coisa: igreja do Senhor Jesus Cristo tem que se congregar. A gente tem feito tudo aquilo, todos os cuidados exigidos pelos governos, vigilância sanitária, temos mantido tudo. A igreja do Senhor, ela não foi fechada, porque ela continuou ativa. Esse tempo todo de pandemia e de quarentena apenas nos mostraram, e estão nos mostrando, que é um teste de fidelidade ao amor que nós temos pelo Senhor. E é por esse amor cada vez maior que nós vamos não só desfrutar, porque muitas dessas minas devem redundar na conversão dos nossos familiares, e a gente olhar e ver que todas as tribulações que nós estamos enfrentando, o desemprego, as doenças, as lutas, seja Covid-19 ou outro tipo de doença na família, todos os problemas que os nossos filhos e todos os nossos familiares e amigos, vizinhos estão enfrentando, Deus tem um propósito em tudo e espera a nossa atitude de fé, de amor e da esperança da salvação. Porque com a fé a gente agrada a Deus, com o amor nós servimos a Deus, e com a esperança da salvação, nesse capacete, nós mantemos a nossa mente no foco. Nós somos cidadãos dos céus, nós estamos de passagem, e Jesus foi preparar um lugar para cada um de nós. E por favor, não se atreva a não comparecer, esteja pronto, porque em breve, ouvida a voz do arcanjo Miguel, ressoada a trombeta, com a ordem dada pelo Senhor, os mortos em Cristo, em todos os cantos da terra, nos mares, nos desertos aonde estão, ressuscitarão primeiro, num piscar de olhos, e nós os vivos
e se eu fizer parte dos vivos, seremos transformados e subiremos mais ou menos uns 120 quilômetros para nos encontrar com o Senhor Jesus. Não troque esse dia, porque se não for como vivo, será como morto que vai ressuscitar. Mas não troque essa experiência pelos pecados e prazeres desta vida. Pai Celestial, eu quero orar agora. Primeiramente eu quero que o Senhor esteja abençoando a todos os irmãos que estão se congregando em todas as partes das nações, em especial aqui em Agudos, mas em todas as partes das nações do Brasil, especialmente no Brasil e nos Estados Unidos, onde o nível de enfermidade da Covid está maior, mas em todos eles, fortaleça os irmãos e proteja os teus filhos que estão se congregando, porque pela fé eles estão obedecendo a tua vontade. Meu Deus, eu também oro pela vida e pela fé daqueles e daquelas irmãs e irmãos, e daquelas pessoas que hoje gostariam de estar se congregando, mas não podem. O Senhor conhece o coração. Mantenha firme essa fé, que faça parte das virgens prudentes, e mantenha acesa a lâmpada e com azeite sobrando. Ó meu Deus, eu oro também por aqueles que estão, Senhor, não podendo se congregar, talvez a sua vontade já nem seja mais de estar se congregando, está se habituando tanto e com tão dormência e preguiça que não quer. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por essas vidas. Muito obrigado, Senhor, Pai eterno, em nome de Jesus e no poder do Teu Espírito Santo. Reflita bem nessa mensagem, e que você possa, em nome de Jesus, ser edificado. Eu agradeço a todos, porque ouviram a mensagem de Deus, ouviram a palavra do Senhor, e que ela possa ser parte da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Assim, Deus esteja contigo. Tenha uma semana de muita vitória. Deus esteja abençoando a cidade de Agudos, que amanhã fará 122 anos, em nome de Jesus Cristo. Amém.